como dar um salto no vocabulário em 15 dias, certo? Antes de eu ensinar a estratégia, é importante a gente relembrar que nas primeiras aulas a gente falou sobre os princípios básicos. Então, primeiro, isso deve ser personalizado de acordo com a sua necessidade. Segundo princípio, que a prática deve ser constante, ou seja, você deve fazer uma imersão no inglês o máximo que você puder, além do horário que você vai estudar ativamente, de forma pensada, você deve ter contato com o inglês durante o dia, certo? Não somente no momento de estudo, mas nas coisas que você já faz. Então, o segundo princípio é a constância nesse contato com o inglês. E o terceiro princípio é estudar de forma estratégica, que é o terceiro C, que é o COPAR, que é uma sequência estratégica que a gente vai utilizar com qualquer prática. Então, os exercícios que a gente vai falar aqui, eles estão muito relacionados com o COPAR, que é o exercício de estudo ativo, certo? Então, mais uma vez, se você não entender o que é o COPAR, não sabe do que eu estou falando, a aula de hoje vai sim fazer sentido, mas eu aconselho que você volte depois e assista a aula, se eu não me engano, a aula 4, a última aula, onde eu falei detalhadamente sobre como funciona o COPAR, ok? Então, não sei se vocês já ouviram, provavelmente já ouviram isso, não sei se vocês acreditam nisso, mas existem vários estudos e vários ditos de que inglês é o idioma mais fácil do mundo, certo? Então, o idioma mais fácil do mundo. E eu não estou aqui para falar se sim é ou não é, certo? Mais fácil do mundo, certo? Não estou, vou até colocar uma interrogação aqui, na verdade, porque a verdade é, não estou aqui para dizer sim se é ou não é o idioma mais fácil, mas eu pessoalmente acredito que se não é o mais fácil, é um dos idiomas mais fáceis do mundo, e aí por alguns motivos, certo? O primeiro motivo, e os principais são, o primeiro motivo é porque o inglês tem uma estrutura simples, simplesmente. Então a estrutura do inglês, quando você começa a estudar e começa a entender a estrutura, a construção da língua, você percebe que ela é uma estrutura muito simples, que você consegue aprender através de dicas simples, de padrões simplificados, que te ajudam a entender a estrutura de uma forma geral, certo? Provavelmente a próxima live, a próxima segunda-feira, a gente vai fazer uma aula mais voltada para gramática. E a gente vai entender, vai ver de fato que a estrutura padrão do inglês é algo muito mais simplificado do que o português, por exemplo, que existem milhares de tempos verbais, de conjugações e detalhe para isso e aquilo. Então, a estrutura do inglês é uma estrutura simples, certo? E o segundo motivo que eu acredito que inglês é de fato um dos idiomas mais fáceis, e principalmente pra gente, não principalmente, mas pra gente brasileiro é uma verdade isso, é que a gente tem o contato com o inglês constante, certo? Então, o nosso contato com a língua inglesa, ele é muito grande. A gente tem contato o tempo inteiro, independente se você estuda inglês ou não, se você tem interesse em aprender inglês ou não. Então, é muito comum a gente ligar a rádio, música em inglês em qualquer rádio. É muito fácil para a gente achar filmes em inglês, a gente acha livros em inglês, nas roupas, quando a gente sai na rua, se você olhar à sua volta agora, independente de onde você estiver, é provável que você vai achar algum nome, alguma palavra escrita em inglês. A gente utiliza palavras em inglês no nosso dia a dia, na nossa profissão, o inglês ele é constante na nossa vida. Então, por exemplo, a gente brasileiro, a gente mora no Brasil, que é rodeado de países que falam espanhol, mas a gente tem muito mais contato com a língua inglesa do que com a língua espanhola, certo? Então é mais comum pra gente estar acostumado a ouvir e saber cantar músicas em inglês do que músicas em espanhol. Por mais que o espanhol seja muito parecido com o português, de certa forma, teoricamente, ele é mais fácil de aprender, mas não é uma verdade, porque a gente não tem tanto contato com o espanhol quanto a gente tem com o inglês, certo? E como eu falei já, que o segundo princípio do aprendizado é a constância na prática, na exposição da língua, então é claro que esse motivo, esse contato com o inglês, ele vai ajudar a gente a aprender de forma mais fácil, certo? E aí, além de tudo isso, já que eu usei o exemplo do espanhol, a gente tem e é uma verdade que o espanhol é um idioma fácil pra gente brasileiro de aprender, porque ele é bem parecido. São dois idiomas, o espanhol e o português são dois idiomas que têm a mesma origem, então eles têm muitas palavras parecidas, é fácil da gente assimilar as coisas, por mais que alguma palavra ou outra, alguma coisa ou outra mude, os idiomas são bem parecidos, certo? Mas a verdade é que essas semelhanças e essa facilidade, ela também acontece com o inglês, certo? Por outras formas, por outros motivos, certo? Mas essa facilidade, ela também existe, certo? Então, um dos motivos que o inglês
é fácil de aprender, é fácil da gente aprender vocabulário, da gente dar esse salto do não saber nada a conseguir se comunicar no nível básico ou ter um nível mediano e dar um salto para avançar. Um dos motivos e isso aqui também não é uma verdade absoluta sobre o inglês, certo? Isso aqui é uma teoria minha, uma teoria que a gente utiliza na Mega English e que funciona e tem funcionado, certo? Mas é utilizar o princípio de Pareto como análise. Então, não sei se vocês já ouviram falar sobre o princípio de Pareto, certo? O princípio de Pareto, ele é a regra do 80-20, certo? Então, deixa eu pegar aqui algumas frases que eu coloquei, mas é onde diz que 80% das ocasiões ou das situações utiliza 20% de alguma coisa e 20% das situações utiliza 80% de alguma coisa. Então eu vou pegar aqui algumas frases que eu usei aqui, pesquisei na internet sobre o princípio de Pareto, algumas frases que explicam melhor isso. Então, 80% dos crimes são cometidos por 20% dos criminosos. Então, se você pegar 100 crimes que aconteceram, 80 desses crimes foram as mesmas 20 pessoas que fizeram, certo? Ou 20% das mesmas pessoas. 80% dos acidentes de trânsito são causados por 20% dos motoristas. Então, são os mesmos 20%. E por aí vai. 80% dos acidentes dos seus produtos representam 80% das suas vendas. Então, você pega de uma Coca-Cola, então 20% dos produtos da Coca-Cola representam 80% do faturamento dela. E isso aqui não são dados exatos, isso aqui é uma teoria, certo? É o que diz o princípio de Pareto. E aqui tem outros exemplos, mas o que eu quero dizer com isso? Que isso se aplica no inglês no sentido de que se você pega 100% das palavras do inglês, todas as palavras do inglês, e você classifica essas palavras pela ordem das mais usadas. Então, as palavras que são mais usadas estão no topo. E você pega 20% dessas palavras, de todas as palavras, pegar os 20% primeiro ali, os 20% mais usados do inglês, essas palavras elas são usadas em 80% das situações. Então, se você aprender não as 20 palavras, mas 20% das palavras em inglês, você consegue conversar em 80% de qualquer situação, sabe? 80% dos assuntos você consegue se expressar. Então, se você pega 80% das situações, então vamos pegar um filme. 80% das palavras utilizadas nesse filme, elas estão dentro desses 20% das palavras mais usadas. E aí, é um fato que você pode pegar, por exemplo, uma música, você aprende uma música, e você aprende 100 palavras, uma música de 100 palavras, um exemplo, e você aprende todas as palavras dessa música. É comum que em outras músicas, ou em outras situações, você vai ver essas palavras se repetindo muito, porque 80% dessas palavras aí, elas são as palavras utilizadas muito em várias outras situações, certo? Ou seja, porque elas representam as palavras mais utilizadas do inglês. Então, baseado nesse princípio de Pareto, a gente entende que o quê? E aí, isso aqui, mais uma vez, é uma teoria, um conceito que a gente entendeu e que a gente trouxe para as nossas aulas, que para se comunicar, você não precisa saber todas as palavras em inglês. Você precisa saber, principalmente, as palavras mais utilizadas e aprender a utilizar essas palavras nos contextos. Porque na maioria das conversas que você tiver, você vai utilizar as mesmas palavras. E isso é um fato, certo? E quando a gente pensa no português, em qualquer outra situação, a gente consegue enxergar isso também. Então, 80% das conversas que a gente tiver vai estar utilizando os mesmos 20% de palavras que a gente sempre utiliza, certo? Então, o que a gente precisa fazer pensando nisso? Aprender as palavras que vão ser úteis, esses 20%, essas palavras mais utilizadas da língua, certo? Então, quando a gente pensar em estudar para dar um salto no idioma, a gente tem que estudar isso de forma estratégica. Não é aprender qualquer palavra, mas aprender principalmente e de início as palavras mais utilizadas, certo? Então, se estiverem acompanhando, se estiver fazendo sentido para vocês, deixa o comentário aqui e vai interagindo comigo, beleza? Me diz se faz sentido para vocês ou não. E um detalhe importante, aqui eu estou falando das palavras mais utilizadas e tudo mais, mas tem um porém. Isso vai se aplicar para você que é iniciante e que quer dar um salto no inglês, quer começar a estudar e você já pegar um vocabulário base, já dar um salto no seu vocabulário. Para você que já estuda há um tempo, que já tem um nível mais avançado, claramente que você não vai pegar essas mesmas palavras, porque provavelmente você já tem conhecimento de maior parte dessas palavras, certo? Então você vai escolher um conteúdo mais específico, mas a teoria é a mesma, a base é a mesma, certo? A gente vai aplicar as mesmas regras, as mesmas técnicas para
dar um salto utilizando esse repertório mais específico que você vai escolher, certo? Mas beleza, então entendendo que o princípio de Pareto diz que a gente deve aprender as coisas mais utilizadas, porque a gente vai utilizar ela na maioria das conversas que a gente tiver, na maioria das situações que a gente viver, certo? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a teoria de um cara chamado Dalt, não lembro o seu nome completo, mas coloca aqui Dalt's Theory. E esse cara, ele desenvolveu uma teoria que dizia de fato que ele observou e percebeu que a maioria dos textos da comunicação, assim como a gente falou aqui no princípio de Pareto, utilizavam sempre as mesmas palavras, e esse cara ele fez uma lista das palavras mais comuns, as palavras mais presentes na maioria dos textos em inglês. E ele identificou que, no caso do inglês, existem 220 palavras que são as palavras mais comuns e mais frequentes que crianças normalmente aprendem primeiro. Então, os livros hoje, os livros em inglês para crianças, que são livros pedagógicos que as crianças leem quando elas estão aprendendo a ler, eles são escritos estrategicamente, claro, quando é o livro pedagógico, que é feito no objetivo de desenvolver a leitura das crianças, ele é feito estrategicamente utilizando essas 220 palavras. Então, a maioria dos livros infantis que vocês pegarem, que tiverem esse objetivo pedagógico, eles contêm, eles repetem toda hora essas 220 palavras, porque a ideia é que as crianças aprendam essas 220 palavras rápido e elas aprendam a ler, a identificar o que significa, porque qualquer outro texto que elas pegarem, elas vão conseguir entender o contexto de forma geral. E aí quando a gente traz isso para a fala, isso se aplica também, porque se você aprender essas 220 palavras mais utilizadas, é comum que qualquer texto que você for ler, qualquer conversa que você for ter, essas palavras elas vão ser muito presentes. Então são as 220 mais palavras do inglês que, de acordo com essa teoria de Dalt, certo? E aí, eu vou mostrar para vocês, aqui, quando a gente for falar da atividade, aqui eu tenho um exercício, certo? Onde eu coloquei essas 220 palavras, mas agora, antes da gente falar do exercício da atividade, eu vou mostrar para vocês, aqui, deixa eu pegar aqui só um exemplo aqui do Dalt que ele fala. Então isso aqui é uma informação que eu achei na internet, e eu vou deixar o link depois aqui também na descrição, que é um link de um site bem completo, onde ele tem essa lista com as 220 palavras mais usadas, ele tem exemplos de livros, ó, onde a porcentagem desses livros, o quanto contém dessas 220 palavras. Então a gente consegue perceber que, se a gente aprender, mais uma vez, a teoria de Dalt aqui, ela confirma o teorema, o princípio de Pareto, certo? De que se a gente aprender as palavras mais utilizadas da língua, a gente vai conseguir entender e se comunicar nas situações mais presentes, mais cotidianas que a gente se deparar, certo? A gente vai conseguir entender e conversar nas situações comuns do dia a dia, certo? Então, beleza. Então, o primeiro ponto é aqui a gente entender o teorema de Pareto, é o princípio de Pareto. A gente vê que a teoria de Dalt confirma isso. Mais uma vez, eu vou deixar depois um link na descrição com uma atividade. Vou mostrar para vocês aqui a atividade com essas 220 palavras, porque ela vai fazer parte dessas palavras que a gente vai aprender, certo? Mas o segundo, um outro ponto que é interessante a gente entender, que mostra o quanto o inglês é fácil e que vai ser simples a gente conseguir desenvolver esse repertório de forma rápida, é quando a gente pensa nos cognatos, certo? Cognatos são palavras que são semelhantes de uma língua para outra, certo? Existem os cognatos reais, que são cognatos que, igual quando a gente fala, por exemplo, de, não sei, sei lá, scientist e cientista. Então, scientist é uma palavra em inglês, cientista em português. Então, são palavras parecidas. Tem a grafia um pouco diferente, mas são palavras similares, certo? Então, esses são os cognatos, e tem os falsos cognatos também, que são palavras que parecem ser uma coisa, mas não é. Por exemplo, pretend. Então, pretend significa... Pretend parece pretender, certo? Mas pretend significa fingir. Então, isso é um cognato, porém é um falso cognato. Então, ela é parecida, mas tem um sentido diferente. Porém, existem pesquisas, novamente, que mostram que, entre inglês e português, quando a gente lê um texto em inglês, 30% desse texto é de cognatos. Ou seja, a gente consegue um texto comum, eu não estou falando de um texto técnico, um texto sobre algo específico, mas um texto comum, 30% do vocabulário nesse texto vai ser de cognatos. Então, se a gente, sem conhecimento nenhum de inglês, e a gente vê um texto em inglês, a gente consegue identificar ou assimilar 30% das palavras que tem lá. E mais uma vez,
Eu não acredito que isso é um estudo muito exato, isso não é uma regra que todo texto vai seguir isso, mas é fato de que qualquer texto em inglês você vai encontrar várias palavras que a gente consegue assimilar automaticamente, porque elas vão ter uma semelhança com o português, sem precisar ter um conhecimento específico. A gente consegue só de ver e assimilar com o português entender muitas palavras, certo? E como exemplo, mais uma vez, eu peguei um texto aqui que tem vários cognatos, certo? Então, deixa eu tirar o zoom aqui um pouco. É um texto simples, The Accidental Creation of a Cure. Então, eu não vou ler o texto todo, mas o texto vai estar aqui, vou deixar também depois na descrição. Olha como o texto é cheio de palavras que a gente consegue, sem estudar, reconhecer. Então, acidente, criação, cura, cientista, descobrir, descoberta, animais, certain types, então certos tipos, analyzed, analisado, ou diferente, material, composition, de composição, conclusion, conclusão, consulted other scientists, então consultado ou consultou outros cientistas, resolve, de resolver, the problem, não preciso nem falar, no success, initial stages, os estágios iniciais, no success again, decided, decidiu, desist, abandon, destined, revolutionize, concepts, estão todas palavras parecidas. Science, expected, de expectativa, a cura, observing, de observar, reaction, de reação, product. Então, esse texto é um exemplo, e nesse texto aqui não são 30%, eu contei aqui as palavras, tá? Eu inclusive marquei outras coisas, mas esse texto aqui tem 144 palavras, certo? Vou pegar aqui porque eu contei, eu anotei. 144 palavras, e dessas 150... Opa, deixa eu fazer assim, porque senão... Dessas 144 palavras, 36 são cognatos. Ou seja, 25% das palavras. Então, sem eu ler o texto, sem eu ter conhecimento nenhum de inglês, eu consigo ver esse texto e assimilar 25%, ou seja, um quarto do texto. Eu consigo entender. E aí, além disso, aqui a gente falou dos cognatos, que vai tornar o nosso aprendizado mais fácil, mas eu fiz uma outra contagem. Então, deixa eu colocar a outra parte do texto. Deixa eu apagar isso aqui e colar com as outras marcações, certo? O que eu considerei aqui nessa outra contagem? Além dos cognatos, eu marquei então as palavras que são comuns, então palavras que para pessoas que com conhecimento básico, não de estudo, mas pessoas que estão acostumadas a jogar videogame, já fizeram qualquer coisa em inglês, é comum, ou mexer no celular, é comum que essas pessoas já viram essas palavras e talvez já conheçam, palavras comuns para nós brasileiros conhecermos, certo? E eu marquei 18 palavras, são essas em azul. Research, quando a gente vai no Google tá lá search, então é de pesquisar. Try, toda vez que dá um erro num site, ou num aplicativo, ou no videogame quando você perde, aparece try again, try again. Então de tentar, certo? Try you again, aqui eu já marquei de novo. Então é comum a gente ver. Die, de morrer, eat, de comer, food, de comida, fast food, esse tipo de coisa. Draw, de desenhar. Work, de trabalhar. Hard, difícil. Journey, de viagem, jornada. Try de novo. Again, dream, de sonho. Time, de tempo. Answer, de resposta. Believe, de acreditar. Water, de água. E o dream aqui de sonho. Então, ou seja, 18% são palavras comuns para mesmo pessoas que não estudam inglês, da gente ver presente nas coisas, certo? Então não estou dizendo que todo mundo sabe essas palavras e que você precisa saber essas palavras. Não, mas são palavras comuns, de que é comum que pessoas que nunca estudaram inglês conhecem, certo? E além disso, 23 palavras, ou seja, 16% desse texto, são pronomes pessoais, ou seja, a repetição de palavras como eu, você, ele. Nesse caso aqui do texto, é normalmente na terceira pessoa. Então vai perceber várias vezes repetindo he, ou him, ou his, que é dele, ou it, ou que são pronomes que é uma palavra com sentido simples e que se a gente aprende uma teoria simples também, a gente vai ver isso repetindo várias vezes. E isso representa 16% do texto. E 40 palavras, ou seja, 28% do texto, são artigos, preposições ou conjunções. Eu não vou entrar em detalhes, mas são basicamente as palavras para ligar uma coisa na outra, para indicar ou ligar uma coisa na outra. Nesse caso, a, que representa um, e, para, algum, ou, e, então, a, do, mas. Então são esse tipo de palavra que que elas não têm um sentido que vai mudar o sentido do texto, elas vão simplesmente ligar
ou apontar alguma outra coisa do texto para dar sentido, certo? Ou seja, mais uma vez, não são palavras que a gente vai ter dificuldade para aprender. Se você aprender a teoria base do inglês, as palavras básicas do inglês, de base mesmo, você vai ver essas palavras se repetindo o tempo inteiro. Então, desse total de coisas que eu anotei, só 19% são as palavras restantes que não entraram nessa regra, que não são cognatos, não são palavras comuns e nem são palavras que vão de suporte. Vamos denominar assim, os pronomes, os artigos, preposições e conjunções. Vamos denominar isso como palavras de suporte. Então, só 19% desse texto são realmente de palavras com outro sentido que a gente teria que realmente, talvez, conhecer a palavra ou pesquisar para aprender. Então, perceba que, tendo essa base do inglês, conhecendo os pronomes, os artigos, essas coisas base, conseguindo assimilar essas palavras que são comuns pra gente, e os cognatos, que vai ser natural da gente reconhecer porque se parece com o português, a gente conseguiu entender, ou a gente conseguirá entender, 80% desse texto já. Então, só de conhecer a base e conhecer esses cognatos, você consegue entender 80% desse texto sem precisar ter um conhecimento profundo. E isso, gente, de verdade, vai se repetir para vários e vários outros textos, para músicas, para filmes. Então é comum que você, se você tiver esse conhecimento de vocabulário base e consegue entender que muita coisa vai ser cognato, consegue assimilar muitos cognatos e as palavras que são presentes são comuns para a gente e que vão se repetir, você vai conseguir entender 80% das coisas só com isso, entendeu? Então, a proposta de treino que a gente vai fazer aqui é para a gente aprender esse conteúdo. Então, a gente ter essa habilidade de identificar os cognatos, a gente entender que existem palavras que são comuns e a gente aprender o conteúdo de base. Então, esse vocabulário que a gente vai aprender hoje, que eu vou mostrar aqui, e mais uma vez, eu vou mostrar para vocês aqui com um determinado tipo de vocabulário, que é esse vocabulário, esse conteúdo de base, mas você pode fazer essa mesma técnica, esse mesmo exercício que eu vou ensinar agora, com qualquer outro conteúdo. Então, nesses 15 dias, eu vou mostrar aqui, eu vou deixar os links aqui para atividades com esse conteúdo de base, para a gente sair do zero ao break-even, que a gente chama, que é o nível onde você já consegue entender qualquer conteúdo e utilizar esse seu entendimento para continuar se desenvolvendo. Então, você já tem uma média onde você já consegue se virar no inglês. Certo? Então, o exercício que eu passar vai ser com isso, e eu vou deixar as atividades para isso. Mas você que já tem um conhecimento mais avançado, consegue aplicar essa mesma técnica com qualquer outro conteúdo, ok? Então, vamos lá. Falei bastante. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, interajam aqui, certo? Porque senão eu vou continuar falando e eu vou direto, certo? Esqueci de uma coisa. Eu falei aqui de tudo isso. Então, a gente entendeu qual é o tipo de conteúdo que a gente vai aprender. Eu queria mostrar para vocês aqui, não sei se foi na semana passada, em uma das aulas anteriores, eu mostrei através de um experimento como o nosso cérebro aprende automaticamente, certo? Aqui, a gente está falando sobre como dar um salto no nosso vocabulário, como aprender muito vocabulário. E vai ser essencial, por mais que eu vou ensinar para vocês a estratégia e quais atividades que a gente vai fazer, certo? Mas antes das estratégias, é fundamental que... Então, esse aqui eu vou colocar até como a primeira etapa. First step, certo? É a gente entender que a gente precisa fazer um estudo passivo, passive study. Ou seja, o que eu quero dizer com estudo passivo? Exposição. Então, mais uma vez, na aula, se eu não me engano, foi na aula 2, a gente falou sobre o estudo passivo e sobre como montar um plano de imersão no inglês, mas, resumidamente, a importância do estudo passivo é que não vai adiantar nada a gente fazer atividades e aprender vocabulário, aprender repertório, se a gente, fora desse momento que a gente está estudando, que a gente está aprendendo esse repertório, a gente não tiver contato com coisas em inglês, porque o nosso cérebro ele vai demorar muito mais tempo para absorver e entender que tudo isso que a gente está aprendendo do inglês é natural. E aí, naturalmente, quando a gente tiver que conversar, a gente vai ter dificuldade para conversar, para utilizar as palavras que a gente aprendeu, para entender quando a gente ouvir. Então, a gente vai falar aqui sobre uma atividade onde vocês vão aprender o vocabulário e tudo mais, mas é importantíssimo que vocês estejam assistindo filme, ouvindo música, vendo coisas na internet, mas independente do que seja, lá na aula, se eu não me engano é a aula 2, a gente fala sobre isso, mas que vocês estejam em contato com o inglês, certo? Porque aí tudo que você aprender aqui vai impulsionar aquilo que vocês já estão tendo contato, certo? Então, o estudo teórico, o estudo concentrado, o estudo estratégico aqui,
ele é, pensando no estudo ativo, ele só vai impulsionar, aumentar o que você faz fora do momento de estudo. Então, quanto mais coisa você vê em inglês, mais contato você tiver com o inglês fora do estudo, mais rápido você vai aprender, mais rápido o seu cérebro vai entender o inglês como algo natural, certo? Eu queria mostrar só mais um exemplo, acho que, se eu não me engano, foi na aula 2, eu mostrei um experimento para vocês sobre como o cérebro aprende de forma automática, e aí eu queria mostrar um outro experimento aqui para provar que o cérebro aprende quando a gente faz essa exposição também, e ele aprende sozinho. Então, esse exemplo que eu queria mostrar é um experimento que eu vi, não me lembro onde, mas se eu não me engano foi num vídeo do TED Talks, certo? Onde o cara falava sobre como o nosso cérebro ele absorve as informações do ambiente sem que a gente perceba. Ou seja, o nosso cérebro ele está aprendendo o tempo inteiro, a gente sabendo disso, a gente fazendo isso de forma consciente ou não. Então, eu quero que vocês olhem para essa imagem aqui. É uma imagem que eu espelhei, a imagem de um deserto, certo? Então, vocês conseguem perceber que é a mesma imagem, ela só está espelhada, certo? E aí, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês se concentrem nesse ponto branco, certo? Esse pontinho branco que tem no meio. Então, repara que é a mesma imagem, mas eu quero que você traga sua atenção para esse pontinho branco. Foca no pontinho branco. Se você quiser até chegar o rosto um pouco mais perto da tela para conseguir se concentrar bem no pontinho branco. Beleza, certo? E aí, eu vou trocar a imagem, continua focado no pontinho branco, mas eu vou trocar a imagem para essa imagem aqui, onde de um lado está vermelho e do outro lado está verde, certo? E aí, continua focado no pontinho branco, certo? E aí, eu vou explicar para vocês o que está acontecendo enquanto você está concentrado nesse pontinho branco. O seu cérebro, ele está, sem que você perceba, ele está aprendendo que de um lado da tela, ou do lado direito, está vermelho, porque de acordo com as experiências anteriores que você já teve, o seu cérebro entendeu que quando alguma coisa está avermelhada é porque ele tem tal tipo de iluminação, ele está sendo refletido de alguma forma, que de um lado fica mais avermelhado e do lado esquerdo está mais verde. E aí continua focado no pontinho branco. Então ele está aprendendo que do lado esquerdo é mais verde, porque a iluminação é diferente, porque o ambiente é diferente, e do lado de vermelho, do lado direito, é mais avermelhado. Então o seu cérebro está aprendendo com isso. E aí quando a gente volta aqui para a imagem do deserto, você consegue perceber, foca no pontinho branco, consegue perceber que uma imagem está mais escura que a outra, ou a gente consegue ver as duas imagens com cores diferentes agora, e é a mesma imagem. É a mesma imagem. E, mais uma vez, por que isso acontece? Porque enquanto você estava olhando a imagem, o seu cérebro está aprendendo. Ele está absorvendo as informações do ambiente sem que você perceba, e aí ele traz para a nova realidade agora, sem que você escolha fazer isso também. Então, o que eu quero mostrar com esse experimento? Que, assim como no caso da imagem, quando a gente tem contato com muitas coisas em inglês, o nosso cérebro inconscientemente ele aprende. Então, se eu tenho o hábito de ouvir músicas em inglês, mesmo que eu nunca queira estudar, eu ouço muita música em inglês, assisto muito filme, sempre jogo videogame, faço sempre coisas que eu estou sempre em contato com o inglês. É natural que meu cérebro absorva essas informações. Então eu passo a entender só de ouvir com mais facilidade, eu passo a reconhecer algumas palavras. Quando eu preciso falar alguma coisa em inglês, eu tenho uma tendência maior a saber pronunciar corretamente, porque eu já me acostumei a ouvir isso. E por mais que eu não estava prestando atenção, o meu cérebro absorve. Sabe quando a gente ouve música em português mesmo, mas que a gente ouve música, às vezes a gente nem gosta da música, mas a gente aprende a cantar, por quê? Porque o seu cérebro inconsciente vai absorvendo aquilo, e ele vai ficando, guardando aquelas informações. E aí quando você percebe, você tá cantando a música, e você tá com a música na cabeça, tá cantando a música, e a música você não gosta. E aí normalmente as que a gente não gosta é as que mais fixam, né? Mas o que eu quero mostrar com isso é isso, que o cérebro, ele aprende. Então, quando a gente faz a exposição ao inglês, quando a gente está em contato com o inglês, a gente aprende de forma natural. Então a gente vai falar da técnica aqui agora, do exercício que a gente vai utilizar, mas o que vocês precisam fazer antes de fazer exercício é criar um plano de imersão no inglês. Então se você não sabe, volta lá na aula 2, eu vou deixar no link aqui também, porque eu não tenho certeza se é aula 2, mas lá a gente fala sobre como criar um plano de exposição para você ter contato constante com o inglês, certo? Então beleza. Falando da atividade. Então, como a gente vai fazer então, entendendo tudo isso, agora que a gente já sabe que aprender inglês vai ser fácil por conta disso, que a gente precisa aprender um vocabulário de base e que parte desse vocabulário é aprender o vocabulário mais utilizado no inglês, que isso vai ajudar a gente para a maioria das situações que a gente vivenciar em inglês, certo? A primeira etapa que a gente tem que fazer é selecionar esse vocabulário, certo? Então, deixa eu copiar aqui o que eu anotei já. Primeira etapa é selecionar
agora eu vou mudar aqui como segunda etapa, né? Porque a primeira etapa é o estudo passivo. Então, second step, select the vocabulary. Então, selecionar o vocabulário. Eu vou mostrar para vocês aqui com dots list, certo? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu criei... Ops, cadê o Chrome? Deixa eu ver se apareceu aqui. Ah, apareceu. Eu criei aqui uma atividade no Quizlet já, mas eu vou deixar como eu falei, vou deixar no link da descrição aqui também o como a gente vai fazer isso com... Ops, cadê o meu mouse? Aí... eu vou deixar mostrando pra gente aqui também como que a gente vai fazer isso com o Quizlet, desculpa, eu vou deixar o link para um site onde vai mostrar todas essas listas, mas aqui eu vou deixar para vocês a atividade do Quizlet, onde eu já coloquei aqui as 220 palavras da lista de DOT, certo? Então vocês percebem aqui ali as palavras em inglês, palavra em português também, e por aí vai. E a gente vai descendo, tem todas as palavras, aí, as 220 palavras, aqui tá até na ordem, se eu não me engano, certo? E qual que é o exercício que eu vou deixar para vocês? Eu vou mostrar para vocês, ao invés de eu mostrar aqui o Quizlet no computador, eu vou mostrar o Quizlet no celular como que fica, porque aí eu vou passar uma atividade que vai ser mais interessante pelo celular, algumas funções que tem no celular que não tem no computador, certo? Então, aqui no celular vocês vão ver que aí a mesma lista, tá? Deixa eu só ver se parece que travou aqui. Aí, agora foi. Então é a mesma lista que eu mostrei lá que eu vou deixar no link, você consegue abrir pelo aplicativo do celular, certo? E aí como que a gente vai trabalhar com isso daqui? Aí apareceu uma notificação pra mim. Oh, gosh. Calma aí, gente, que eu tive um problema técnico aqui. Aí, voltou. Então, como que eu vou trabalhar isso? Aqui eu tenho a lista com as 220 palavras. O exercício que eu vou pedir para vocês praticarem, primeiro, é o exercício dos flashcards. Então, aqui é os cards, certo? E aí, como que a gente vai trabalhar isso? Primeiro, ready. Os flashcards, ele vai aparecer as palavras em português. Você clica no card, ele vai mostrar a tradução. Simplesmente. No celular, você vai ter essas opções aqui, ó. Então aqui embaixo tem o botão opções, certo? E aí você consegue escolher se você quer deixar no aleatório. Eu acho legal sempre deixar esse shuffle aqui ativado. Um play áudio se você quiser ouvir, porque eu acho legal também. Cadê? E se você quer ver primeiro o termo ou a definição. Então se você quer ver primeiro em português para depois a resposta em inglês, ou o oposto. E eu aconselho sempre, se você tiver com muita dificuldade, vê em inglês primeiro para depois ver a tradução. Mas o treino mesmo acontece quando você vê a palavra em português e você tem que lembrar em inglês, certo? Então do jeito que está aqui, aparece em português, ó, quando. E eu tenho que lembrar como que é em inglês. Quando em inglês é when. Aí eu clico e aí aparece a resposta. E aí qual que é a função interessante aqui? Quando você acertar a resposta, você vai arrastar para a direita. Tá vendo que ele ficou verde ali em cima? Got it? Porque ele vai entender que você já sabe a resposta, que você entendeu. Quando você não souber a resposta, ou quando você errar, vai. Como vai em inglês? Não sei. Aí eu clico, vejo a resposta. Goes. Então é o vai na terceira pessoa. Ele vai. He goes. Então, quando não souber, quando eu errar, eu vou arrastar para a esquerda, que ele vai ficar amarelo, tá vendo? Study again. Então o aplicativo ele vai entender quais são as palavras que você tem mais facilidade e quais são as palavras que você tem mais dificuldade. E por aí vai. Então, quando chegar no final aqui, você vai ter ele vai repetir para você com mais frequência aqueles que você errar, ou aqueles que você entender, aqueles que ele entender que você teve mais dificuldade, certo? E esse aplicativo ele vai fazer isso com essa atividade. Depois isso vai se repetir no exercício de Learn. Você clica aqui no Learn. É um exercício de alternativas, certo? Cadê? Vamos lá. Então vai aparecer a palavra ten. E o que significa ten? Se você clicar 10, acertou, ótimo. Se você clicar errado, D, o que é D? D é naquela. Ele vai mostrar para você o que você errou e mostra a resposta certa, certo? E aí, mais uma vez, ele identifica que essa palavra é uma das palavras que você está com dificuldade e ele vai mostrar isso com você depois repetidas vezes. Ou seja, esse é um aplicativo de memorização. Eu já usei ele, já tinha apresentado ele em alguma outra aula anterior. Mas a ideia desse aplicativo Quizlet é que você consiga memorizar com facilidade. Então o Quizlet é nada mais nada menos que um aplicativo de memorização, certo? E aí, qual que vai ser a estratégia que a gente vai usar? Deixa eu voltar aqui então.
para minhas anotações. Cadê? Notes. Yes. A seta do meu mouse sumiu aqui, gente. É por isso que eu tô tendo uma dificuldade aqui pra... Mas beleza. Então, a ideia do Quizlet é que você vai pegar essa lista, e eu mostrei aqui a lista com a lista de Dot, mas você vai seguir essa estratégia aqui, ó. Então, na primeira semana, você vai fazer isso daqui. Deixa eu vir pra cá. Primeira semana você vai fazer isso. Então você vai pegar essa lista aqui do Quizlet, e eu só estou mostrando para vocês aqui a lista de Dot, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar algumas outras listas para vocês. Então, e vai treinar pelo menos 3 vezes por dia, certo? Pelo menos isso, 5 minutos cada. Então esse é o mínimo. Então, sabe, 5 minutos de manhã, 5 minutos à tarde, na hora do almoço, não sei, e 5 minutos à noite. E é só abrir o Quizlet e treinar 5 minutos. Porque vocês vão ver que no final da semana, essas 220 palavras, se você não souber todas de cabeça, você vai saber a maior parte. E aí, mais uma vez, o aplicativo vai entender quais são as palavras que você está com dificuldade e você vai continuar treinando. Então, a primeira semana, você vai treinar essa lista 5 minutos por dia, 3 vezes de 5 minutos cada vez. Você pode treinar mais se tiver mais tempo, mas pelo menos 5 minutos. E aí eu pus aqui essa observação que é importante. É importante que quando você baixa o aplicativo, você faça o login, crie um login no aplicativo. Porque aí, se você treinar 5 minutos de manhã, então a lista tem 220 palavras. 5 minutos talvez não dê tempo de eu fazer todas. Então, mas se eu tiver logado, eu jogo 5 minutos, paro na metade. Quando eu voltar depois de abrir o aplicativo, ele continua de onde eu parei. Então é importante que você faça o login para que você consiga utilizar essa função da forma completa, certo? E aí, como eu falei, começa pelos flashcards. Então, para você começar pelos flashcards, então lá, além de você arrastar para a direita, para a esquerda, você tem a função de salvar as frases, as palavras como favorito. Então você consegue treinar depois só as palavras que você salvou depois, certo? Esse exercício, o primeiro exercício que você fizer pela primeira vez, ele vai fazer o quê? Ele vai eliminar as coisas que você já sabe. Então lá das 220 palavras, como vocês viram, eu coloquei a primeira palavra, era when, era quando. Quando eu sabia que era when em inglês. Então eu jogo para a direita, porque essa primeira vez que eu fizer, eu vou eliminar todas as que eu já sei que são fáceis demais, e vou depois trabalhar só com as que eu tenho mais dificuldade, com as que eu preciso aprender de fato, certo? A função de ativar o som, como eu falei, isso vai ajudar vocês a se acostumar com a pronúncia, certo? E depois que você fizer os flashcards e eliminar as coisas que você já sabe, você vai fazer o flashcard de novo agora para treinar aquelas coisas que você está com dificuldade. Depois você vai praticar o exercício de learn e o exercício de write ou spell. E eu gosto bastante do exercício de write, que é a prova de fato você aprendeu. Então é um progresso. O flashcards é só você clicar e ver a resposta. O learn já dificulta um pouco, porque agora você tem a palavra e você tem que escolher a opção correta. O write, ele dificulta mais, porque agora ele te dá só a palavra e você tem que escrever a palavra em inglês. Então, nesse sentido, você vai ter que realmente saber a palavra. Se errar uma letra, ele vai mostrar pra você, ó, isso aqui tá errado, o jeito certo é assim. E aí, ele vai mais pra frente pedir pra você fazer essa palavra de novo. Ou seja, o Quizlet, ele é uma ferramenta de memorização. Então, a estratégia que a gente vai utilizar é escolher esse vocabulário sabiamente, certo? Aqui eu tô dando pra vocês a lista de Dot, com as 220 palavras mais usadas do inglês, certo? E aí a gente vai treinar esse vocabulário de forma intensiva. A minha sugestão para essa prática aqui, para vocês darem esse salto nos 15 dias, é utilizar o Quizlet. Então, a primeira semana você vai jogar no Quizlet. Essa lista aqui do Dot eu já tenho, vou deixar o link aqui para vocês. E vai treinar todos os dias. 5 minutos de manhã, 5 minutos à tarde e 5 minutos à noite. E eu tenho, como eu falei, eu garanto que em uma semana, se você não souber todas as palavras já, você vai saber a maior parte delas. Vai ter só algumas que você ainda vai estar com um pouco de dificuldade. E aí o próprio aplicativo, ele vai entender quais você está com dificuldade ou não, certo? E aí eu falei pra vocês aqui da lista de Dot, mas uma outra coisa que eu vou deixar aqui também, além da lista de Dot, deixa eu abrir aqui de novo no navegador, vocês pesquisarem, e eu vou deixar aqui também salvo os links, mas além só dessas 220 palavras, mas vocês pesquisarem talvez, por exemplo, os verbos mais utilizados do inglês. Então deixa eu colocar aqui, ó, já até apareceu, os verbos, já apareceu que eu já tinha pesquisado antes, né? Os verbos mais utilizados do inglês. Então, cadê meu mouse? Aí. Então, colocar aqui, por exemplo, 100 verbos mais usados em inglês. E aí, ele aparece para você já. Então, o verbo aqui, ó, to allow, a tradução, a conjugação dele no simple past ou no past participle, e depois um exemplo na frase. Então,
Percebam que, mais uma vez, você tem aqui os 100 verbos mais utilizados. E a teoria, a mesma. Vou jogar todas no Quizlet e fazer o mesmo treino. 5 minutos por dia. Eu vou deixar aqui salvo. Consigo criar até uma lista com as palavras, para treinar as palavras. Depois treinar uma lista com as frases, para eu treinar essas palavras no meio de frase, certo? Mas a teoria é a mesma. Ó. É eu treinar, então, os verbos. Calma aí, deixa eu copiar aqui, que eu já tenho anotado. Além da lista de Dolce, é eu pesquisar e estudar os substantivos mais usados, os verbos mais usados, os verbos mais usados e os adjetivos mais usados. Então, na primeira semana, você vai ter essas listas aí. Essas 4 listas eu vou deixar. A lista de Dolce, a lista dos verbos, dos substantivos, dos adjetivos mais usados em inglês. Então, em uma semana, você vai seguir essa estratégia. Você vai praticar 5 minutos de manhã, 5 minutos à tarde, 5 minutos à noite. No início, esse exercício ele vai te fazer simplesmente eliminar o que você já sabe, o que está fácil, certo? E depois você vai continuar praticando com essas segundas etapas aqui, essas 3 aqui de baixo. Você vai continuar praticando aquilo que você sentiu que você precisa aprender, que você não sabe ainda, ou que você teve mais dificuldade, certo? Isso vai ser a primeira semana. No final de semana, cadê? Aqui, weekend. Então, no final de semana, o que você vai fazer? Revisar. Você vai revisar para quê? Para analisar o que ainda não, o que precisa ser trabalhado. Como a gente já falou lá na aula anterior do Copar, o review é a última etapa, que a gente vai analisar para entender o que aconteceu. Entender o que funcionou, o que não funcionou, o que eu já aprendi e o que eu ainda preciso treinar. Sabe? Eu preciso treinar ouvindo agora, porque eu aprendo as palavras, mas não conheço o som. Ou preciso treinar pronunciando, porque eu estou com dificuldade de pronunciar. Preciso escrever. Ou preciso treinar essas palavras aqui, porque eu ainda não consigo acertar essas palavras. Você vai analisar e identificar o que tem que ser trabalhado. E aí, na segunda semana, você simplesmente vai... Cadê? Na segunda semana, então second week, você vai simplesmente trabalhar ou praticar, a palavra praticar, escrevi meio em inglês, meio em português, né? Praticar o que foi identificado no review. Você vai praticar aquilo que você entendeu na atividade de review. Eu entendi que eu tenho que treinar mais isso, que eu preciso trabalhar mais isso. E na segunda semana, você vai praticar isso. A minha dica é que você pratique muito ainda com o Quizlet, independente do que você identificou no review. Eu entendi que eu preciso treinar escrevendo. Então faz o exercício de write lá no Quizlet. Eu entendi que eu preciso ouvir mais. Então faz o exercício de onde você consegue ouvir lá no Quizlet, que ele também tem o som. Eu preciso treinar falando. Aí sim, eu te aconselho a você gravar áudios, e por aí vai, certo? Mas você vai... Essas são as 2 formas que eu te aconselho a praticar, que vai te ajudar aqui a fazer ou a aprender, dar esse salto no vocabulário nesses 15 dias. É só essa prática que você precisa para a vida? Não, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que nesses 15 dias, nessa estratégia de estudo intensivo, o interessante é que você faça isso. Primeira etapa, identifica qual é o vocabulário, e aí a gente identificou aqui, ó, certo? A gente identificou que esse é o vocabulário que a gente vai trabalhar. Deixa eu até destacar aqui. E aí depois você vai seguir esse plano. Esse plano aqui para a primeira semana. Então você vai treinar de forma constante a primeira semana, seguindo essa estratégia. Treinar com quiz de 5 minutos todos os dias, certo? 5 minutos de manhã, tarde e noite. E aí, primeiro para eliminar o que você já sabe, depois para praticar o que você não sabe ainda. No final de semana, você vai fazer uma review, certo? Então, vou deixar aqui amarela, review. E a terceira semana, você vai praticar de novo. Então, vem pro verdinho de novo. Você vai praticar de novo, simplesmente, aquilo que você identificou na review e continuar praticando. Treinando de forma passiva, pelo Quizlet, ouvindo e lendo, respondendo os exercícios. Ou de forma ativa, gravando os áudios ou escrevendo lá no Quizlet mesmo, certo? Então, essa é a técnica que vocês vão utilizar, certo? Como eu falei, aqui a gente vai trabalhar com essa dica que eu dei. Eu vou deixar pronto para vocês esse vocabulário aqui. Então, qualquer pessoa que assistir essa aula e quiser já praticar, as listas já vão estar prontas lá no Quizlet. Então, vocês conseguem em 15 dias dar um salto já no repertório de vocês, no vocabulário que vocês conhecem. Mas, certo? Nossa, eu tava falando e nem tava no Quizlet, né? Tava anotando tudo aqui. Mas é isso, tá aqui, ó.
É, como eu falei, a dica que eu dei pra vocês vai ficar pronta esse repertório aqui, ó. Então, as listas com as palavras de Dolce e com os verbos, substantivos e adjetivos mais usados do inglês, certo? Mas você pode fazer isso com qualquer outro vocabulário que você tem interesse. Então, eu quero em 15 dias dar um salto no meu vocabulário sobre medicina, porque é isso que eu estudo, ou sobre tal coisa, ou sobre as coisas da minha casa, ou vocabulário sobre isso. Então você consegue, ou o vocabulário que eu aprendi com tal filme. Você consegue, pega esse vocabulário, joga lá no Quizlet e segue essa estratégia de que eu anotei aqui. 5 minutos de manhã, 5 minutos da tarde, 5 minutos da noite. Segue isso por uma semana, final de semana, revisão. Segunda semana, você pratica de acordo com aquilo que você identificou no exercício de review, certo? E aí é fato que em 15 dias você consegue dar esse salto no seu repertório, dar esse salto no seu vocabulário só praticando de forma estratégica, seguindo essas, com disciplina, seguindo essa estratégia que eu passei para vocês, beleza? É, é isso, falei bastante, dei pouco tempo aqui para parar e fazer perguntas, para interagir com vocês, mas mais uma vez, comenta aqui o que vocês acharam. Então, se você está assistindo, se você achou que funciona, que se encaixa para você, deixa um comentário aqui. Se você acha que não, deixa um comentário aqui também. Se você tiver alguma dúvida sobre essa explicação, deixa esse comentário aqui que eu já respondo, certo? Mas, como eu falei, é uma dica simples que parece até ser simples demais pelo que eu estou prometendo, sabe? Dar um salto no vocabulário. Mas a verdade é, façam isso que vocês verão. E aí, só um exemplo de como isso aqui funciona. Em março do ano passado, então quem me conhece, quem me acompanha já há um tempo, talvez vai lembrar disso, mas em março do ano passado eu decidi que eu ia aprender francês. E eu nunca tinha estudado francês, eu não sabia nada de francês. E aí, pra começar, eu tava no zero e eu queria começar. E eu falei, pra não começar do zero no estudo básico, eu vou fazer esse estudo intensivo, pelo menos agora no início. Então, durante 15 dias, eu segui essa estratégia. Eu vi quais eram as palavras mais... Listei, pesquisei as palavras mais utilizadas do francês, os verbos, substantivos, isso e aquilo. E segui essa estratégia. Joguei no Quizlet e treinei durante 2 semanas intensivamente. Fiquei gravando áudio, treinei copiando, treinei as habilidades que eu identifiquei que eu precisava trabalhar mais, certo? E depois de 15 dias, gente, só pra vocês entenderem, eu lancei nos stories no meu Instagram, eu lancei nos stories lá, falei, galera, me façam perguntas, qualquer pergunta, que eu vou tentar responder essas perguntas em francês. E aí, claro que a minha fala não foi a melhor fala, eu não fiquei fluente em francês, mas em 15 dias eu aprendi vocabulário suficiente para eu conseguir responder para as pessoas como que estava o coronavírus, o que eu achava da situação que a gente estava vivendo, para falar sobre a experiência que eu tive na China, como que foi a viagem, o que aconteceu, para falar... As pessoas perguntaram como que fazia para chegar na minha casa, na casa da minha mãe, então eu tive que dar orientações como que eu fazia isso e aquilo. E aí, as pessoas mandaram as perguntas e, gente, eu só liguei o vídeo e comecei a gravar. E eu falei, certo? E esse repertório, todas essas palavras que eu utilizei para responder essas perguntas, como eu falei, não foi o francês perfeito, mas eu tinha vocabulário o suficiente para conseguir falar dessas coisas. E esse vocabulário que eu aprendi através dessa estratégia. Então, se você está aprendendo inglês agora, se você já estuda um tempo, como eu falei, você quer dar um salto, aumentar o seu repertório, aprender vocabulário, e aí com esse conteúdo que eu vou deixar aqui na descrição, vai ser o conteúdo, vai ser o vocabulário para você dar um salto do zero mesmo. Essa estratégia ela vai funcionar, porque você vai aprender muito repertório de uma forma muito simples, como eu falei, as dicas são simples, parecem até ser simples demais, mas você vai conseguir vai conseguir aprender um repertório muito interessante e que vai ser muito útil para você de uma forma muito rápida. São 15 dias com uma estratégia simples que você consegue, de fato, dar um salto no seu vocabulário, certo? E aí, quando você precisar conversar em inglês, ou ler alguma coisa em inglês, ou ouvir alguma coisa em inglês, o repertório que você tiver, ele vai ser suficiente para te ajudar na maioria das situações. Você vai conseguir utilizar isso muito, vai ser muito útil para vocês, certo? Então, a minha dica é, apliquem essas dicas, certo? Porque aplique a dica que você vai conseguir, de fato, dar um salto no seu repertório, sim, ok? E é isso. Já tá dando o horário aqui. Certo? Como eu falei, se tiver alguma dúvida, deixa aqui. Algum comentário a fazer, já deixa aqui, que eu tô aqui acompanhando o chat agora. Eu já consigo responder vocês. Dúvida, comentário. Como eu falei, se você acha que vai fazer sentido para você ou não. Se você acha que essa explicação faz sentido ou não. Como eu falei, parece ser simples demais, mas quando você coloca em prática, você vê que é o simples é esse simples que vai fazer muita diferença,
certo? Eu estava conversando com um aluno essa semana e o aluno fez esse comentário, que a gente complica demais as coisas. A gente que cria um monstro, a gente acha que aprender inglês vai ter que fazer isso e, nossa, mas... E, na verdade, é o simples. É o simples primeiro, certo? Quando você estiver fazendo esse simples e você vai ver que vai funcionar, quando você já tiver o resultado do simples, aí a gente tenta ver o mais difícil, aquele que é mais complexo, aquele que é mais complicado. Mas a realidade é que a gente, ser humano, e quando a gente fala do aprendizado do inglês, a gente vê sempre como um monstro, certo? E é essa visão que que culturalmente, nós brasileiros temos sobre o inglês. E, meu, na verdade, é simples. Inglês é simples, é muito simples, dá para aprender de forma simples, e é só fazer o simples que a gente consegue ver o resultado gigantesco acontecendo, certo? Então, Roberto comentou aqui, faz muito sentido. Essas dicas são para ser feitas durante uma semana ou 15 dias. As dicas são para 15 dias. Então, vai ter aquela primeira semana onde você vai seguir aquela estratégia. Deixa eu até voltar aqui. Então, a primeira semana você vai seguir essa estratégia, Roberto, seguir essas etapas, certo? E aí vai ter um final de semana de revisão, certo? No sábado, no domingo talvez. E aí a segunda semana de treino baseado naquilo que a gente viu na revisão, certo? Então, se você quiser mais detalhes, volta no vídeo, que aí eu explico direitinho cada etapa que você vai fazer cada semana. Mas é um trabalho para 2 semanas, certo? Dependendo do seu nível de inglês e do que você identificar, talvez em uma semana você já consiga ver o resultado gigantesco, certo? Mas eu sugiro que você pratique por 2 semanas, até por um sentido de fixação maior. Se você fizer uma semana aprender tudo, mas parar, talvez você vai perder alguma dessas coisas com o decorrer do tempo. Então, 2 semanas é um tempo maior que talvez vai fazer isso fixar mais na sua cabeça. Beleza? E é isso. Dúvidas? O Instagram da gente é @megaenglishonline, certo? Pode deixar um comentário aqui no vídeo do YouTube mesmo. Esse vídeo provavelmente vai sair do ar em pouco tempo, certo? Mas lá no Instagram a gente tá sempre, então pode mandar mensagem lá no direct. A gente tá sempre postando conteúdo lá nos stories e no feed, vídeos, imagens e dicas de como aprender inglês de forma geral, certo? Se você quiser tirar alguma dúvida, algum comentário a fazer, chama a gente lá no direct e a gente mantém o contato, beleza? E na segunda-feira que vem a gente está aqui de novo para mais uma aula que vai ajudar vocês a aprender inglês de forma simples, ok? Então, obrigado por quem acompanha até o final. É isso, beijos e abraços e see you on Monday, alright? Take care, guys.